Bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre IDS e IPS. Primeiro eu vou mostrar um vídeo daquele Nick BR que ele explica muito bem a parte do IDS. E a gente vai discutir um pouquinho, depois a gente vai para a diferença entre o IDS e o IPS. Vamos lá. Ah, eu tenho que fazer o negócio lá. Espera aí. Não estou compartilhando o som, troca. Agora sim, vamos lá. 2 vídeos curtinhos. Nenhum contribuinte quer cair na malha fina do leão, mas para detectar crimes fiscais, a Receita Federal precisa realizar uma série de análises procurando por inconsistências nas declarações de imposto de renda. Em redes de computadores, também existem sistemas que atuam de forma semelhante, analisando o tráfego de pacotes e gerando alertas, caso esse tráfego apresente algum comportamento fora dos padrões normais daquela rede. Esta é a terceira parte do vídeo Introdução ao Gerenciamento de Redes, feito pelo NickBR. Gustavo está enfrentando algumas dificuldades em seu início como administrador de redes da empresa XPTO. Ele assumiu uma rede repleta de problemas estruturais e sem nenhuma organização. Recentemente, a rede da XPTO passou a ser alvo de ataques e tentativas de invasão. O servidor web chegou a ser invadido e a página da empresa sofreu um defacement, tendo seu conteúdo modificado pelos invasores. Como se não bastassem os problemas da rede, Gustavo recebeu um comunicado da Receita Federal informando que a sua última declaração do imposto de renda havia ficado retida na malha fina. Ao entrar em contato com a Receita, foi explicado ao Gustavo que todas as declarações enviadas são analisadas eletronicamente e os dados cruzados com uma série de informações sobre o contribuinte existentes no sistema da Receita Federal, como a variação patrimonial, movimentação bancária, despesas com cartões de crédito e aquisição de imóveis e veículos. Caso seja detectada alguma irregularidade, a declaração vai para a malha fina para averiguar melhor o que realmente aconteceu. Por sorte, o caso do Gustavo foi apenas um erro de preenchimento ao declarar a compra de seu carro novo, e o envio de uma declaração retificadora resolveu tudo. Mas este pequeno contratempo acabou ajudando a buscar uma solução às tentativas de invasão à rede da XPTO. Ele imaginou se não existiria um sistema parecido com o da Receita Federal, que em vez de analisar as declarações de imposto de renda, analisasse os pacotes trafegando na rede e gerasse alertas caso detectasse algum comportamento diferente, indicando uma tentativa de invasão. Buscando na internet, Gustavo achou artigos sobre soluções denominadas IDS, Intrusion Detection Systems, ou sistemas de detecção de intrusão, que trabalham exatamente da forma que ele imaginava, analisando os pacotes e comparando-os com padrões de ataques ou anomalias já conhecidas, e notificando o administrador da rede caso alguma ameaça seja detectada. Ele ficou bastante interessado em uma aplicação chamada Snort, um IDS open source, capaz de analisar os pacotes que trafegam na rede e gerar alertas em tempo real. O Snort analisa tanto o cabeçalho quanto o conteúdo dos pacotes e os compara a regras configuradas pelo administrador da rede e a assinaturas de ataque, ou seja, a comportamentos e características de pacotes pertencentes a ataques já conhecidos. Isso ajuda a evitar os falsos positivos e os falsos negativos, que ocorrem quando o IDS envia notificações sobre pacotes que seriam válidos ou deixa de informar a existência de tráfego impróprio na rede. Para tornar o Snort mais eficiente, é comum utilizá-lo junto a outras ferramentas, como o Snort Sum ou o Guardian, que baseados nas análises do Snort criam regras de firewall automaticamente para bloquear endereços de IP que estejam originando ataques à rede. Com isso, o Snort passa a trabalhar como um IPS do inglês, Intrusion Prevention System, ou Sistema de Prevenção de Intrusões, passando a tomar ações efetivas em casos de ataques, e não mais apenas gerando alertas. Gustavo viu que, antes de tudo, é importante analisar em quais pontos da rede o IPS será implantado. Ele já definiu que a rede dos servidores e os acessos à internet serão os primeiros a serem monitorados, mas é preciso estudar bem ainda onde posicioná-lo. Por exemplo, se ele ficará em uma porta do switch analisando o tráfego espelhado da rede, ou se na frente do switch com todo o tráfego passando por ele antes de ser encaminhado aos destinos.
O tipo de tráfego que será capturado e analisado, assim como as regras e as assinaturas que serão usadas, também precisam estar muito bem definidas. Analisar todo o tráfego, principalmente em redes de grande porte, pode deixar a rede mais lenta, além de aumentar o número de falsos positivos. Além do mais, não adianta absolutamente nada ter uma ferramenta gerando alertas demais que não se dá conta de analisar e tratar na prática. Gustavo ainda irá pesquisar outras soluções de IDS e IPS, pois viu em suas pesquisas que existem muitas opções comerciais para esses tipos de solução. Mas pelo menos já há esperança de ter achado a solução para ao menos um dos muitos problemas da rede da XPTO. Para conhecer mais soluções, aguarde os próximos. Então, o que ele fala aí? Ele fala que o IDS é o cara que analisa e verifica cada pacote que está sendo transferido na rede. O que é um pacote? É uma informação que o nosso computador, o nosso celular, o nosso dispositivo está trocando com a internet. Então, por exemplo, eu estou baixando um arquivo da internet, o Baixa Aqui, vai. Esse software ele vai analisar todos os pacotes que formam esse arquivo que eu estou baixando do Baixa Aqui. Se ele tiver alguma coisa ali que é perigosa, que pode ter algum tipo de invasão, algum tipo de vírus, ele vai bloquear esse pacote, né? E aí a gente não vai conseguir transmitir dados. Ou se a gente estiver tendo um ataque de hacker, ele também já tem esse conhecimento, né? Claro que ele não é perfeito, mas ele tem uma base de dados. Existem alguns hackers que gostam de dar tipo um excesso de uso de um site. Então o cara entra no site lá da Americanas, por exemplo, e cria um robozinho que vai comprando coisa, adicionando no carrinho, por exemplo, vai clicando aqui, clicando ali, baixando, comprando, tal. E aí, conforme ele vai fazendo esse processo, e várias vezes em várias máquinas diferentes, entre aspas, em várias páginas diferentes, ele vai travando o site. Por quê? Um excesso de uso muito grande. Mais ou menos o que acontece na Black Friday nos sites ou na venda de ingresso. Não sei se você já viu quando tem algum tipo um showzão, tipo Rock in Rio. Aí eles começam a vender 7 horas. Você entra 7h05, o site está totalmente travado, porque tem muita gente tentando acessar ao mesmo tempo e ele não tem estrutura para isso. É muito pesado, né? Deu para entender o IDS mais ou menos aí? Sim. Beleza. Claro que nesse caso aí do Rock in Rio não é uma invasão. É uso mesmo de vários IPs diferentes. Então não teria como bloquear, né? Ele só guarda na fila. Tipo, as pessoas que estão tentando acessar, elas ficam meio que na fila para entrar. Então, beleza. O IDS, ele detecta. E ele falou aí que o IPS, ele age. E esse agir, ele pode ser em meio à rede, ou seja, ser uma das máquinas da rede e vai analisando tudo que está passando por ali, ou ele pode ser antes da rede, né? Ele pode estar filtrando o tráfego de rede, né? Mais ou menos como um pedágio, né? Para você descer para Santos, você tem que pegar Anchieta ou tem que pegar Imigrantes. Qualquer uma das duas tem que pagar o pedágio. Não tem como você descer para Anchieta Imigrantes sem passar por aquele filtro, né? E aquele filtro vai te deixar R$ 30 mais pobre. Não tem jeito, né? E é basicamente isso daí. Bom, agora vamos ver um pouco mais sobre a diferença desses dois caras. Um outro vídeo muito bom que eu tinha até visto na outra vez que eu dei aula sobre essa matéria. Já dei uma pulada aí na parte de introdução. Bom, IDS é a sigla para Intrusion Detection System e define o sistema de detecção do intruso, que é a tradução do inglês. E o IPS, Intrusion Prevention System, refere-se ao sistema de prevenções à intrusão. Apesar da semelhança, esses dois agentes exercem funções diferentes que são complementares. Oi? Tem uma travada no vídeo? Travou aí? Sim. Solta o play de novo. Roda a vinheta.
Foi agora? Beleza. Bom, IDS Qualquer coisa, se travar, você me avisa. Eu volto aqui. Beleza. é a sigla para Intrusion Detection System e define o sistema de detecção do intruso, que é a tradução do inglês. E o IPS, Intrusion Prevention System, refere-se ao sistema de prevenções à intrusão. Apesar da semelhança, esses dois agentes exercem funções diferentes que são complementares. Ambos são recursos para examinar o tráfego na rede a fim de detectar e prevenir os acessos não autorizados na rede para te proteger. O IDS é um travado sistema ainda. de monitoramento Oxi. Você- Solta o play de novo pra ver se funciona. que atua como o cérebro do sistema. Ele consulta através Foi, de não? regras pré-estabelecidas. Tá travando. Deixa eu ver aqui. Só sai o pior- áudio. Pior que eu tô numa rede boa. Deixa eu ver. Vou voltar aqui. Vou mudar aqui. Deixa eu fechar esse vídeo aqui. Fechar esse WhatsApp. Às vezes é meu PC, né? Então deixa eu fechar tudo que eu posso aqui. Esse aqui eu não vou fechar, não. Abrir essa aba, fechar. Deixa eu ver. Vamos ver agora. Os acessos não autorizados na rede para te proteger. Deu? No início vai normal, aí começa a travar. Não sei se é minha internet também. Eu acho que não. Mas então faz assim, eu mando o vídeo lá no grupo, tá? A gente vai. A gente vê. E aí a gente continua a aula. Pode ser? Beleza. Tá, eu vou mandar aí no grupo. Deixa eu descoisar aqui. Pior que não tem como pausar a gravação. Não tem problema, eu ponho no mute aqui e a gente. Ou melhor, vou mandar no chat do Teams. Você só liga o mute aí e vê o vídeo. Aí a gente discute sobre. Aham. Pronto. Vou pôr o mute aqui. Qualquer coisa me chama aí.
Terminei de ver, professor. Beleza. Então, ele aprofunda um pouquinho aí no IPS, né? O que o IPS faz, então? Ele está agindo, né? Ele bloqueia o pacote, ele dá uma queda, né, na conexão daquela porta, por exemplo. É muito comum a gente ver isso no firewall, né, que é o do Windows mesmo, que a gente costuma trabalhar. Deixa eu dar um exemplo. Eu não tinha tanto conhecimento nessa parte de liberação, de firewall, de antivírus e tudo mais. Aí um dia eu descobri a porta que o Windows Explorer trabalha. Sabe os arquivos que a gente tem no nosso computador? A gente consegue compartilhar eles com outros computadores na rede. Sabe? Então, eu tinha os arquivos no meu computador e eu queria compartilhar na rede, só que eu queria liberar isso para um acesso externo de outra pessoa. Podendo ter um servidor externo de acesso de dados. Aí eu falei assim, beleza, já descobri a porta, já compartilhei os dados que eu quero, vou liberar a porta no roteador direcionada a essa máquina aqui e vou tentar acessar externamente. E aí eu consegui. Eu consegui de primeira. Pum! Funcionou. Falei, caramba, eu consigo compartilhar arquivos pela internet de onde eu tiver. Então eu dou um... Eu vim assim, ó, quer ver? Eu vim assim, por exemplo, o Windows R, né? Dava um //. Pior que esse teclado aqui, ele não tem //. Deixa eu ver. Tal. Não. Não. Deixa eu ver. Aqui. Eu dava um //, aí o IP que eu tava lá, vai, 172.158.34.23, por exemplo. Eu dava um //, apertava o Enter, digitava o usuário e senha e já estava acessando os arquivos que eu precisava. Falei, consegui desenvolver um servidor para me poder acessar de qualquer lugar e baixar os arquivos que eu precisar. Então eu não preciso ficar passando os arquivos pelo por outras formas, né? Mega Upload, Google Docs, Google Drive, OneDrive. Eu tenho minha própria nuvem, né? Pensei eu. Aí, Como beleza. assim, professor? Tipo, consegue acessar seu computador de outro lugar? Assim, você já viu uma pasta compartilhada em vários computadores? Sim. Certo? Então, por exemplo, eu tenho 5 computadores na minha rede e os 5 conseguem acessar uma pasta e trocar arquivos ali. Beleza? Deu para entender? Tipo, ó, eu salvo uma nota fiscal, você salva um relatório, aí o outro salva uma foto, o outro salva um vídeo, e aí todos podem acessar todos esses arquivos. Isso dentro da mesma rede, tá? Normalmente em empresa isso é muito comum, porque as pessoas precisam compartilhar os arquivos, né? Beleza? Deu para entender? Sim, sim. Tá. O que eu consegui fazer? Eu consegui fazer a mesma coisa, só que pela internet. Então, ao invés de eu dar um // servidor para acessar o outro computador, que nem aqui, ó, eu dava um // e o IP da rede que estava o computador, o servidor, de qualquer lugar do mundo, e conseguia acessar os arquivos dessa máquina, apenas liberando a porta de acesso de dados, né? Só que assim, foi muito legal. Compartilhei, usei 2 vezes. Na terceira vez, não funcionava. Quando eu voltei para o computador que eu tinha compartilhado os dados, ele tinha barrado e bloqueado todas as portas de acesso à rede externa. Por quê? É uma porta muito suscetível à invasão. Provavelmente teve uma invasão e o firewall do Windows bloqueou essa invasão e bloqueou a porta para mim não usar mais. Então, deu para entender? Sim. Beleza.
Então, o que o IPS faz? Ele não analisa, ele age, né? Então, por exemplo, o IDS identificou esse pacote que tá tendo uma invasão ali. O que o IPS vai e faz? Ele bloqueia esse pacote, né? Assim como o firewall também bloqueia, só que às vezes passa pelo firewall. Então o IPS é uma proteção melhor, né, para isso. É mais ou menos como se a gente andasse num carro blindado com seguro. Então é uma proteção dupla, né? Tanto contra roubos, como contra acidentes, né, e tudo mais. Então é isso. O IDS ele identifica, ele sinaliza para você que existem pacotes estranhos, ele tem uma base de dados, né? E o IPS ele age contra esses pacotes invasores. Ele pode bloquear, ele pode barrar, ou ele pode tomar algum outro tipo de ação. Mas normalmente é isso daí. Ele vai bloquear, ele vai barrar, ele vai. Ele também pode te avisar, mas só que isso daí não é exatamente um agir, né? Então, a função do IPS é proteger, né? Intrusion Protection System, né? Proteção. Bom, é isso aí. Vamos dar uma olhadinha na apostila. Assim, e aí ele mostrou que existem alguns tipos de IDS, né? Tem o IDS de rede, de herança e o de host, né? Mas basicamente os três eles agem contra esse tipo de pacote malicioso, esse tipo de pacote de invasão, né? O IPS ele também tem três tipos diferentes. Ele tem os scans, né, que verificam as portas abertas. Então, olha lá, eu tinha bloqueado, eu tinha liberado aquela porta. Ele tem ele age contra ataques de comprometimento, né? Então, que podem comprometer ali a vulnerabilidade que tem na máquina, né? E age também contra ataques DOS, que é enviado um grande número de pacotes para sobrecarregar o desempenho. Lembra que eu falei? Quando os hackers sobrecarregam o site para poder derrubar ele. Acontece muito com sites grandes, né? Inclusive, se eu não me engano, os anônimos, eles também têm esse costume de derrubar os sites, né? Às vezes de alguma coisa específica, né? Para poder mostrar, É protestar e aquele tudo grupo dos mais. Estados Unidos? Oi? Aquele grupo de hacker dos Estados Unidos? Os Não é dos Estados anônimos? Unidos, não, é brasileiro também. Ele tem no mundo inteiro. Ah, sim. É porque Inclusive, os ataques recentes foram lá, né? não, foi Então, aqui contra o Bolsonaro, também, verdade. né? Teve essa questão aí. Nem sei exatamente o que eles fizeram, mas eu sei que teve. E é assim mesmo, eles vão, invadem, tem todo esse poder, toda essa habilidade, né? E as autoridades ficam doidas, né? Porque eu acho que eles se inspiraram muito naquela série La Casa de Papel. É porque a última vez que eu vi a notícia sobre eles, passou até em jornal assim, que eles apareceram na televisão, tipo, uma transmissão. Sério? Sério, Ah, mas lá nos Estados Unidos, né? é isso. Aqui acho que foi na internet mesmo. No Twitter eles mandaram umas mensagens e tal. Contra o Trump lá, né? Também. Lá também foi contra o Trump. Ixi, um monte de coisa, eles sempre estão aí falando, né? E aí ele fala aí dos elementos do IDS, né? Então ele tem um dispositivo de acúmulo de informações, né? Que deve ser capaz de colher dados. Então vai colhendo todos os dados, né? Que existem ali na rede e tal. Por exemplo, ele deve ser capaz de detectar mudanças em um disco rígido, captar pacotes de uma rede, né? Um mecanismo para monitoração, então ele tem um IDS lá dentro que vai identificar os problemas, né? Vamos pensar assim.
capacidade de armazenamento de informações, então ele tem que ter um espaço para poder guardar essas informações. O dispositivo de controle, no que se diz respeito ao controle de comando, o IDS deve ser bastante fácil de controlar. Então, pode ser controlado por browser, né, por navegador, ou pode ser uma interface bem simples, né, não é tão difícil. E um dispositivo de análise. Deve ser um dispositivo análise para o administrador poder analisar seu acervo de dados utilizando um aplicativo. Então, deve ter assim como a gente viu a ferramenta de gerenciamento ontem, tem gráficos, tem tabelas, tem todo um controle para você poder entender quais são os pacotes, o que está acontecendo, como que está a sua rede, como que está o fluxo da rede ali também, né? Então é importante a gente ter esse controle. Empresas muito grandes trabalham com IDS e IPS, né? Não somente o firewall. Eu ainda não trabalhei com nenhum, mas quem trabalha como administrador de rede lá em cima nas empresas grandes trabalha com esses caras aí. E é isso daí. A gente falou sobre IDS, ele também tem um pouco. Ah, tá. Aqui já é o IPS, né? Falamos sobre o IPS, falamos sobre o IDS. Mas o mais importante é a gente entender que um detecta, né, tem uma base de dados para poder detectar, e o outro age contra as intrusões, né? As ameaças que atacam os computadores, né? A rede, no caso. Beleza, seu Guilherme? Beleza. Então tá bom. Bom, por hoje é só, né? Opa, concedi controle para você. Por hoje é só. Vamos ter atividade normal e daqui a pouquinho eu lanço tudo junto. Fechou? Fechou. Então tá bom. Bom fim de semana para você. Aham. Acho que Obrigado, não você sei também. não sei se é Ah, segunda ou se é terça que a gente tem aula. é terça-feira. Terça-feira, né? A gente já vai começar com aquele conteúdo lá que eu falei, que é de backup, SLA e segurança, se eu não me engano. E por É na último, o semana que vem contrato. que vai ter uma aula, que vai ter aula que você vai mostrar o contrato? Semana que Sim. vem já? Não, deixa eu ver. Terça, quarta, quinta. Se não for na semana que vem, na outra terça. Se não for na quinta, é Tá na bom. terça. A gente vê semana que vem. Fechou? Valeu. Fechou. Bom final de semana, professor. Valeu. Você Boa também. noite. Valeu. Tchau, tchau.